Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre isomeria. Isomeria é um fenômeno observado quando diferentes compostos têm a mesma quantidade de átomos iguais. Sendo assim, podemos encontrar substâncias químicas com compostos moleculares iguais, só que com diferentes estruturas e diferentes arranjos espaciais. Na química orgânica, temos várias substâncias orgânicas em que apresentam isômeros. Como já dito em sala de aula e mostrado em sala de aula também, cada átomo de carbono pode fazer até 4 ligações, o que pode gerar várias combinações e por aí vai indo, como já apresentado em sala. Com a mudança dos arranjos dos átomos, acabam gerando substâncias novas, o que acabam criando novas substâncias físicas e químicas. Os tipos de isômeros são separados em dois grandes grupos, a isomeria espacial e a isomeria plana. A isomeria plana pode ser visualizada pela fórmula plana dos compostos, pela fórmula estrutural, e ela tem 5 posições. A isometria espacial ela é observada pela orientação dos compostos e ela se subdivide em geométrica, cis, trans. Para identificar a isomeria de cadeia, basta pegar dois compostos com a mesma forma molecular e ver que a única coisa que se difere é as cadeias carbônicas, podendo ser tanto uma linear, outra ramificada, uma aberta, outra fechada e outra alifática e outra aromática. Um bom exemplo de isomeria de cadeia é usando os compostos com fórmula C4 e H10. O primeiro seria o butano, que tem uma cadeia toda em linha. Já o segundo é o isobutano, que tem algumas ramificações. Agora falando sobre alguns exemplos do nosso dia a dia, temos a gasolina, que usa de uma mistura de vários hidrocarbonetos, alguns deles sendo retos e outros ramificados. Outro ótimo exemplo seria os aromas, presentes em alguns produtos, que com uma simples ramificação, o cheiro já muda completamente. A de posição ela ocorre com dois componentes, a mesma forma molecular e sobre a cadeia carbônica principal. A única coisa que a diferencia de verdade é a localização do grupo funcional, da dupla ligação, da tripla ligação ou de substituinte, ou seja, os compostos são praticamente iguais. A única coisa que muda é a localização de onde eles são ligados. Um exemplo simples é o dos alcoóis, com fórmula C3H8O. No 1-propanol, o grupo OH está ligado ao primeiro carbono, já no 2-propanol, o OH está no segundo carbono. De forma resumida, a cadeia não alterou e nem o grupo funcional, só teve uma mudança na localização do grupo funcional. Agora, citando dois exemplos do nosso cotidiano, temos os remédios, que em muitos medicamentos, a posição de um grupo funcional muda totalmente o efeito da molécula. Um isômero pode ter ação terapêutica, enquanto o outro tem ação bem mais fraca, e a única diferença é onde está ligada uma parte da molécula. Também temos os corantes alimentares, que dependendo da posição da dupla ligação ou do grupo funcional, a cor pode variar levemente, mais intensa, mais clara ou mais estável. Bom, agora explicando um pouco sobre a isomeria de função. A isomeria de função é um fenômeno que ocorre na química orgânica, onde dois ou mais compostos exibem o mesmo número e tipo de átomos, portanto, assim, a mesma fórmula molecular. Mas a forma como esses átomos estão conectados é diferente, assim levando à formação de grupos funcionais distintos. Agora, algumas características que podemos observar na isomeria de função. Uma delas é que o número total de átomos em cada elemento é idêntico em ambos isômeros. Outra característica é que os compostos pertencem à classe de funções distintas, assim devido à diferença no grupo funcional. E por último, outra característica é que, como eles apresentam funções orgânicas distintas, as suas propriedades físicas, como fusão e ebulição, acabam também sendo distintas. Bom, agora eu vou dar dois exemplos para entender melhor. Um deles é o álcool e o éter, que estão presentes ali diretamente no nosso cotidiano. Nesse primeiro exemplo, a isomeria funcional entre o álcool e o éter acontece porque compostos com a mesma fórmula molecular possuem diferentes grupos funcionais, assim como já foi explicado. Assim, a principal diferença entre eles, então, é a estrutura. Podemos observar que no álcool temos uma ligação hidroxila ligada a um carbono saturado, enquanto no éter temos um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Com isso, percebemos que a diferença entre eles está na estrutura, porém contém a mesma fórmula molecular, C2H6O, assim entrando na isomeria de função. Agora, um outro exemplo é o etanol e o metoximetano, que também estão presentes no nosso cotidiano, embora seja ali de uma forma diferente.
No exemplo 2 é basicamente a mesma coisa que no primeiro exemplo. Ambos têm estrutura diferente, mas a fórmula é a mesma, C2H6O. No etanol, o grupo hidroxila está ligado a um carbono saturado, enquanto no metoximetano possui um átomo de oxigênio interligando duas cadeias carbônicas. Praticamente a mesma coisa que acontece no primeiro exemplo. Os dois têm a mesma fórmula molecular. A isomeria metameria, também conhecida como isomeria de compensação, ela ocorre quando duas moléculas possuem a mesma forma molecular e a mesma função orgânica, mas se diferem na distribuição dos radicais ao redor de um heteroátomo, como o oxigênio, o nitrogênio ou o enxofre. Essa isomeria ela aparece apenas em funções que têm um heteroátomo entre carbonos, como éteres, ésteres, âminas e sulfetos. No cotidiano, a metameria está presente em diversos produtos e substâncias. Solventes utilizados em materiais de limpeza, por exemplo, muitas das vezes são éteres que possuem isômeros metaméricos que alteram o cheiro, volatilidade e a eficiência do produto. Além disso, produtos de higiene e cosméticos também utilizam moléculas com funções químicas que podem apresentar a metameria, que influencia na solubilidade, estabilidade e odor do produto. Assim, mesmo sendo um conceito teórico da química orgânica, a metameria está diretamente ligada a diferenças entre propriedades em substâncias que utilizamos diariamente. Tautomeria. Tautomeria é basicamente quando duas formas de uma molécula se transformam uma na outra, como forma de migração do gás hidrogênio e também como a dupla troca de ligação. Como o exemplo mais comum, nós temos a tautomeria enólica. A tautomeria enólica está presente em açúcares como a glicose e ela também gera alguns erros no pareamento de DNA, ela também diferencia sabores, aromas, ela é bastante presente no dia a dia. Com base nisso, pode-se dizer que pequenas diferenças estruturais em elementos tautômeros acabam gerando grandes impactos em substâncias químicas e biológicas. Isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial, ou seja, os átomos são iguais e ligados da mesma maneira, mas eles ficam organizados de maneira diferente no espaço. Isso acontece quando as moléculas não podem girar, e isso acontece em dois casos: quando existe uma ligação entre carbonos ou quando a estrutura forma um anel também impedindo a rotação. Por causa disso, alguns grupos ficam presos em posições diferentes, gerando o cis ou trans. A isomeria de cis e trans tem algumas características importantes. Precisa ter anel ou ligação dupla para que impeça a rotação, precisa ter grupos iguais para se comparar, e o isomero cis tem os grupos iguais do mesmo lado, e o isomero trans tem os grupos iguais em lados opostos. Mesmo tendo a mesma forma, eles possuem propriedades diferentes, como o ponto de fusão, a ebulição. No cis, os grupos iguais ficam juntos do lado da ligação dupla ou do anel. No trans, eles ficam separados, um de cada lado. As gorduras trans são formadas industrialmente e fazem muito mal para o coração. Já as cis são naturais e são bem menos prejudiciais. Pigmentos e visão. A molécula retinal, responsável pela visão, muda de cis para trans quando recebe luz. Isso ativa o processo que nos permite enxergar.